semana passada eu estive presente junto à Assembleia dos Estudantes de Nutrição, iniciado uma iniciativa do Centro Acadêmico, e os estudantes, eles em assembleia, decidiram pela paralisação no dia de hoje das atividades do curso. E como coordenador estou acompanhando o movimento porque nós temos uma série de necessidades associadas ao hospital universitário, que é o nosso hospital escola. Uma das demandas é que nós decidimos, enquanto faculdade de nutrição, que não vamos retirar os nossos alunos do hospital escola pela falta de nutricionistas. Na verdade, o movimento tem que ser o contrário, ele deve ser o contrário. Nós precisamos inserir profissionais em número suficiente para atender às demandas de assistência da população e às demandas da nossa formação enquanto hospital escola, enquanto unidade formadora. Então, atualmente, nós estamos com 5 nutricionistas no hospital universitário e elas atendem apenas as clínicas de internamentos. Nós não temos nutricionistas em vários setores do hospital. Vou citar apenas alguns, que são os mais críticos, talvez, que é o Centro de Atendimento de Oncologia, a Nefrologia, o Hospital Dia, a Maternidade e os ambulatórios de especialidades. Então, nós não temos como fazer atividades práticas com os nossos alunos nesses campos de estágio, desses campos de práticas do profissional, porque nós não temos a irresponsabilidade de colocar esses alunos para uma assistência, para uma atividade não assistida, não acompanhada por profissional, assim como também não vamos pegar pessoas da comunidade para serem assistidas e não ter um acompanhamento depois. Nós não usamos os nossos usuários como objeto de aulas práticas. Então a gente não pode simplesmente fazer uma aula prática e não ter para quem encaminhar esses usuários depois das nossas atividades. Atualmente estamos com um estágio em nutrição clínica com os alunos do 9º período, próximos ao final do estágio, funcionando de forma arranjada, porque os profissionais, alguns estão de férias, eles se revezam nas férias, mas a clínica fica sem cobertura, porque não tem nutricionista para fazer essa cobertura. Nós estamos próximos de não oferecer a disciplina de estágio obrigatório de nutrição clínica, que são 300 horas dentro do nosso curso de nutrição, porque nós não temos nutricionista suficiente para fazer a orientação. Até o ano passado, nós funcionamos irregularmente com nós docentes dentro do hospital universitário, todos os dias, em todas as clínicas do hospital, fazendo orientação e supervisão ao mesmo tempo. Mas a lei de estágio diz que quem deve orientar é o profissional técnico do lugar onde o nosso estudante está e nós devemos fazer supervisão. Então, passamos a funcionar legalmente, fazendo supervisões e não orientações diretas. Então, nós não estamos mais todos os dias no hospital universitário como estávamos até o semestre passado. Além disso, nós temos uma residência multiprofissional em saúde, que conta com profissionais nutricionistas. Atualmente foram 4 alunos que entraram nas clínicas de adulto, 2 residentes que entraram nas clínicas de materno e infantil, e as nutricionistas do hospital universitário já sinalizaram para nós que não vão ofertar vagas para a residência multiprofissional em 2014, cuja o processo seletivo é ainda em 2013. Por quê? Já sinalizaram oficialmente através de documentação, porque elas não têm condições, é humanamente impossível prestar um serviço de assistência, mais a orientação direta de alunos de graduação e alunos de pós-graduação. Então nós temos uma demanda muito grande para a nossa formação dentro do hospital universitário, com aulas práticas, com estágio, com residência. Essa é a nossa reivindicação enquanto formadores preocupados com isso. Mas enquanto nutricionista, enquanto gente, a gente tem uma preocupação muito grande com as centenas, se não milhares de usuários do nosso hospital universitário que estão sem assistência. Eu vou citar apenas um exemplo, que é um paciente com câncer em cuidados paliativos, usando sonda, sem saber o que vai colocar dentro dessa sonda, porque não tem um nutricionista para atender, e dizer a ele o que é que ele vai colocar dentro daquela sonda, sendo submetido a um processo de adiantamento da sua morte por inanição. Então a gente precisa de
que precisa que a reitoria se una a esse movimento, porque não é a contratação temporária de nutricionistas para o hospital. A gente sabe que tem uma medida provisória assinada, que tem aí à vista 2 profissionais para serem contratados temporariamente, por um prazo determinado, que vai atender a questão de diminuir o tempo que o paciente oncológico vai levar para iniciar o seu tratamento. Isso pode atender a demanda específica do CACOM, mas não atende a demanda do hospital universitário e não atende a demanda da faculdade de nutrição. Então, os estudantes hoje acordaram, se mobilizaram, estou aqui como coordenadora apoiando o movimento dos estudantes de nutrição. Estamos aqui reivindicando muito pacificamente. Quero colocar também que estou muito contente que o movimento está muito bonito. A gente não precisa quebrar nada, a gente não precisa colocar fogo em nada, não depredar patrimônio público. A gente precisa ser ouvido e ter respostas concretas a essas nossas demandas. Essa era a minha fala. Eu sou estudante de nutrição, faço parte do centro acadêmico, meu nome é Arthur. Já fui bem contemplado com a fala da professora. E eu só queria enfatizar que esse é um problema antigo, não é nada novo, né? Já existe há muito tempo essa quantidade de nutricionistas aí e nada foi feito. Em 2006 foi o último concurso público que foi contratado apenas um nutricionista. Aí a gente fica quieto com essa situação e eu quero também enfatizar que isso não é uma luta só pela formação, mas pela saúde pública. A gente pensa, está lutando pela formação, mas vendo a qualidade da saúde pública no total. A gente nós queremos respostas imediatas. Nós sabemos que tem setores no HU que estão funcionando de forma ilegal, porque não tem um nutricionista. É algo inconstitucional, isso está violando o direito humano à saúde. E eu quero dizer também que a Faculdade de Nutrição é contra a EBSER. A gente não acha que essa seja a solução. Queremos debater melhor qual seja a solução. Queremos abertura de concursos públicos. E é isso que eu tenho a dizer, que a nossa defesa é pela saúde pública, pela nossa formação de qualidade, mas visando a saúde pública da população, a saúde de qualidade. É isso. Só para a gente organizar aqui a sala, já há uma representação de vários movimentos, de várias organizações estudantis também. Enquanto Sintufal, nós tivemos aqui já há um tempo, protocolamos as solicitações e de forma também de solicitação, como foi feita a nutrição, a gente tem algumas respostas a solicitar. E só para publicizar mais que respostas, que perguntas são essas, nós vamos colocar, vou ler aqui as questões que nós protocolamos aqui, junto com o Fórum do SUS, os movimentos sociais, que depois a gente vai estar aqui apresentando, porque eles vão poder se manifestar, tanto o Marrom, que representa a comunidade, o movimento social, o CEA de Medicina, representando os estudantes de Medicina, e também a conselheira Analice representando o Consune nessa construção enquanto basileiro. Uma das questões é a anulação imediata do termo de adesão da UFAL, EBSER, estabelecendo nossas autonomias e respeitando a vontade democrática da comunidade universitária. Esse é o primeiro ponto. O segundo, esclarecimentos reais e plausíveis sobre a crise provocada pela atual gestão do HU, paralisando a população usuária, os trabalhadores e os estudantes. Convocação de sessão extraordinária com pauta única sobre os problemas do HU, discussão imediata pelo consumo do regimento interno do HU e reestruturação do seu conselho diretor, ampliando a representação dos usuários, estudantes e técnico administrativo e regulamentação das 30 horas do HU, respeitando a isonomia com outros setores da UFAL. Essas são as pautas que comungamos e os próprios movimentos. Nós amarramos essa pauta para trazer uma questão bem concreta de solicitação. A ideia desse movimento hoje é a gente ter uma resposta dessa solicitação, que a gente não teve uma resposta plausível em relação a várias questões, e como hoje a representação da reitoria de falta de conhecimento da gestão. Eu acompanho isso porque há várias denúncias públicas em relação a essa situação que nós colocamos aqui, enquanto os trabalhadores também temos demandas. A gente tem hoje os trabalhadores com receio a uma solicitação de interrogação se quer ficar no HU ou se quer ser colocado à disposição para a universidade em relação à EBSER. Isso nos preocupa porque
há ainda uma invisibilidade e uma falta de comunicação clara na manutenção do direito desses trabalhadores, nas questões de envio de funções, aonde seria colocado e que tratamento é esse que a EBSER traz, que coloca essas perguntas, se quer ficar cedido ou se quer sair. A gente tem muitas interrogações em relação a isso e dentro dessas interrogações vamos ter muita solução se tivermos respostas concretas em relação a essa solicitação. E aí eu queria só colocar aqui, tem o companheiro Marrom, falar enquanto comunidade, depois do fórum, com apresentação aqui e o... Nós estamos aqui para exigir dessa gestão a anulação imediata da adesão à EBSER. Nós não estamos para mediar nem ter respostas, a gente quer uma única resposta, é anular a adesão à EBSER. A unidade acadêmica não quer, a população não quer, funcionário, servidor, ninguém quer a EBSER. Então, se não quer, então vamos respeitar a democracia e vamos anular a adesão da EBSER. Que vamos dizer não, nós não queremos a EBSER. Fato. Tá? Só quem quer a EBSER é a gestão, que não está sendo democrática, quando não está nos ouvindo, quando não ouve a comunidade acadêmica, quando não ouve a população, quando não ouve seus funcionários, em dizer que não quer a EBSER. Então, nós estamos aqui exigindo que essa gestão rasgue o termo de adesão à EBSER. Fato. Bom, segundo, a gente veio aqui para esclarecer algumas coisas que estão acontecendo no HU. Pedimos, exigimos, uma reunião do Consune para tratar especificamente do HU. Foi marcada, depois foi suspensa e daí a gente não tem mais um outro retorno, até porque eu entendo que a reitoria não tem intenção de discutir o HU nesse momento. Falo isso também como uma das conselheiras do conselho diretor do hospital, que a gente vê. Fazer uma denúncia grave aqui, que não pode deixar despercebido. Raquel, espero que você tenha um carinho especial para esse ponto. Nós temos um fato gritante agora na maternidade. Acho que vocês já me desconhecem, devem conhecer esse fato. Maternidade, a Santa Mônica, ela está em reforma e o HU ela está absorvendo todas essas parturientes. Isso é ótimo para a população, né? As parturientes não ficam sem ter onde dar luz, né, parir. Mas é péssimo, porque o atendimento está acontecendo da seguinte forma. No corredor colocaram um monte de cadeira, então as mãezinhas que estão lá para dar luz, endemaciadas, que a gente sabe como é que fica a maioria das gestantes, ficam lá o tempo inteiro esperando a hora do parto, com as pernas penduradas, o edema aumentando ainda, o maior desconforto possível. Tá, mas isso aí então é melhor do que ela pare na rua, que foi a fala da Lindinalva. Muito melhor que ela fique lá aumentando o edema nos pés, porque isso foi a fala da enfermeira do HU, tá? Do que ela ir lá parir na rua, é muito melhor. Fato, então é melhor. Tá vendo essa visão? Mas é mais grave ainda. Temos um auxiliar de enfermagem para dar suporte a 20 a 25 leitos. É desumano para o auxiliar, é desumano para quem está sendo atendido. É um médico para dar assistência ao pré-parto, para dar assistência à triagem, para fazer o parto e para dar assistência ao 6º andar quando vem precisar de urgência. Então isso é gritante. Não dá mais para a gente fechar os olhos e achar que está tudo certo. Quando eu questionei com a Lindinalva, ela falou o seguinte: olha, o Corém veio aqui porque fomos nós do sindicato que acionamos o Corém, até porque o Corém, a nossa norma, ela normatiza o seguinte: 5 pacientes estáveis para um auxiliar, estamos tendo 25 para um auxiliar. Vocês estão para ver mais ou menos o que está acontecendo. Então, quando o Corém foi lá, ela disse: olha, de fato está com sobrecarga, eu tenho um auxiliar apenas para dar suporte a isso. Isso foi enfática ali nova. Estou empurrando que a barriga está acontecendo, com sobrecarga, com estresse funcionário ou não. É dessa forma mesmo, desrespeitosa. Eu fiquei indignada, me senti órfã, sem representação de NHU, porque a diretora de enfermagem trata dessa forma. Se o Corém quiser fechar, feche. Agora assume um ônus de fechar a maternidade, e para a imprensa dizer que foi o Corém que fechou. Gente, isso é grave demais. Uma direção que, se ele procurar a solução, ela está querendo responsabilizar um outro órgão, está correndo atrás, querendo defender o direito dos seus filiados em fechar a maternidade. Então, Raquel, eu estou falando um dos itens do HU, porque assim, no momento a gente entende que é o mais gritante, mas nós temos uma tomografia que já tem mais de mês que não funciona à tarde. Por quê? Porque a médica está de licença e não temos outra médica substituí-la. Está funcionando assim com 1 ou 2 exames, que é o setor que eu trabalho, porque o médico da manhã está se propondo a fazer um favor à comunidade, dizer: não faça que eu levo para casa o laudo e dou. Ele está levando para casa dele. Não tem médico, ele está dando o horário dele de manhã pegando. Então assim, a gente está colocando por alto o que está acontecendo, mas para você ver a gravidade. E quando a gente pede para a direção do HU para discutir essa questão, eles não dão ouvidos, não querem discutir, passam por cima, não está nem aí. E é como a Lindinalva disse: tá assim, tá com sobrecarga, mas tá andando, tá fazendo. Então ela não tá nem aí, né? Agora mesmo tivemos 3 casos de afastamento da maternidade por estresse.
3 casos. E não foram substituídos, então se agrava ainda mais a situação. Fui ontem na UTI-NEL, a médica da UTI-NEL nem conseguia falar comigo. Minha filha, pelo amor de Deus, quando tá lotado aqui. Eu tô sozinha, eu tô feito uma louca, era assim, falando. Eu não sei nem a quem assistir, quer dizer, então já tem um respaldo na UTI-NEL. Porque lota lá, sobrecarrega, não aumentou o médico, não aumentou o auxiliar, então assim, como é que está sendo assistência? Eu fui perguntar as pacientes. Olha, não vi a cara de uma enfermeira hoje, uma respondeu. Não vi nem a cara do médico, não passou aqui. Não vai ver, não é porque o profissional não presta não, porque nós somos os melhores. É porque o profissional é 25 pacientes. Então aquela que está sangrando com a hemorragia, ela vai dar assistência. Mas aquela que está gritando com dor, com a criança já coroando, vai nascer no leito, porque ela está lá com a hemorragia, não está sendo que está fazendo eclâmpsia. Então a gente começa a perceber que o caso está grave, que não se está tratando com o devido cuidado e com a atenção que deveria estar tratando. Então o HU, ele é um dos setores da universidade que tem que ser tratado com mais carinho, com mais cuidado, porque está se tratando de vida. E está se tratando com muito descaso HU. Então estão aqui exigindo uma reunião do consumo com a pauta única, que é o HU, é tratar a questão do HU. E só para ser mais uma vez repetitiva, é dizer que nós estamos pedindo a anulação da adesão ao EBSER. Nós não queremos EBSER. EBSER não é a salvação para os problemas do HU. A gestão, quando aceita a EBSER, ela está dizendo: eu sou incompetente, eu sou incapaz de gerir um hospital. Então, pedimos a vocês que não assinem, que vocês não assinem o atestado de incapacidade. Porque quando vocês fizerem isso, vocês estão assinando o atestado de incapacidade de gerir um hospital. Então, era só isso. Sou Marrom, falar aí do movimento social. Sou Marrom, do movimento agrário, também urbano. Hoje, na minha trabalho, defendendo a área urbana. Dizer que nós, eu, enquanto usuário do HU, privilégio de ser atendido nesse hospital, alguns amigos, a minha mãe, que fez nesse hospital, estamos indignados. Estamos aqui, não é apenas porque a luta, porque estamos indignados com a situação que encontra o HU. O que nos trouxe daqui hoje, foi o nosso secretário nosso, estamos à disposição mais, dizer ao Sinufal, ao Fórum, ao Superior do DCE, estamos aí dispostos, à disposição, a qualquer momento que precisar, para que a gente dizer que o HU é nosso, basta a situação do SUS. O SUS, dado, miséria, mas ainda vou entregar o HU na empresa privada. A pior situação, quem tem lá na roça, quem está morando nos barracos de lona, quem mora nas cidades de Maceió, não consegue. Muitas vezes para conseguir uma ficha, o atendimento é 2, 3 meses. Então por isso estamos aqui, indignado, magoado, enquanto usuário, enquanto também militante. Estamos postos a dizer que não só o HU, a UFAL é nosso povo brasileiro em dia lá. Falar enquanto fórum, Analice e Valéria, que eu não entendi também. Não, gente, só para colocar algumas considerações também. Eu sou do CA de Medicina, sou Mariana, do Centro Acadêmico Sebastião da Hora, e a gente veio também apoiar a mobilização do pessoal e fazer parte, como todas as outras, em relação à saúde pública. Assim. Primeiro, eu acho que é importante a gente frisar o que está acontecendo nacionalmente com os HUs. Assim. Porque às vezes a gente começa falando do hospital universitário, fala de diversos problemas que existem, que estão acontecendo cada vez mais, e esquece de falar também o quanto o hospital universitário é um patrimônio público de cada curso de saúde. Assim. Não tem nada mais valioso nos cursos de saúde, na formação de saúde, do que o hospital escola. Assim. É extremamente valioso. É essencial para a nossa formação. Assim. Porque a gente tem campos de prática lá que não tem em nenhum outro lugar, além de ser uma referência em assistência em todo o estado. Assim, a gente tem referência em tratamento de câncer aqui, referência em tratamento de HIV, é no HU, assim. Então, todo esse grito, na verdade, dos movimentos sociais, das pessoas que estão dando esse recado em relação ao EBSER, é justamente para não perder isso. É no sentido de que a gente sabe que isso é uma coisa que vai sendo perdida aos poucos. Por quê? Porque você muda a forma de contratação dos funcionários, porque a gente está vendo acontecer, a gente vê isso na nossa prática, a gente está vendo acontecer os estudantes serem cada vez mais escanteados no hospital escola, o que é um hospital escola, ali é o nosso campo de formação. A gente já passou por diversas situações, por exemplo, no curso de medicina, de ter que sair de sala, porque as salas vão virando outra coisa e não tem financiamento para que se façam as duas coisas. Tem reivindicações extremamente antigas, de abertura de 96 leitos. Acabou de sair o último jornalzinho do HU, que abriu só 18 desses 96 leitos. Isso é um absurdo, porque é a assistência da população, é a folha de referência do Estado.
Então, o nosso grito em relação à empresa brasileira de serviços hospitalares é para que não se perca esse patrimônio, porque é um patrimônio público extremamente valioso. Assim. E quando a gente fala isso, assim, às vezes a gente fala, pode parecer extremamente contraditório. Ah, o Consune aprovou daquela forma que vocês sabem que a gente tem muitas críticas da forma como foi aprovada no Consune, mas e o plebiscito que foi feito em relação ao EBSER? A gente tem um plebiscito que teve mais de 8 mil votos contrários ao EBSER. Contrários ao EBSER. Dizendo que não querem, e é um plebiscito feito pela comunidade acadêmica que usa aquele hospital cotidianamente, gente. A gente depende daquilo para a nossa formação e os usuários dependem daquilo para a sua saúde. Então, assim, infelizmente a gente vive num estado onde o aporte de saúde é extremamente precário, assim. Não só em relação ao HU, a gente faltam muitos hospitais gerais, e tirar isso do povo, porque a gente sabe que com a adesão do EBSER existe uma grande abertura para convênios privados, que inclusive o modelo que é usado para dizer que o EBSER funciona é um modelo chamado do HCPA, que é o Hospital de Porto Alegre, e é um modelo onde tem todo um andar privatizado. Um andar todo privatizado significa um andar gerenciado pelo Instituto Xuxa Meneghel. É isso que tem no HCPA, que o governo federal usa como modelo para a adesão do EBSER. E o que é que significa isso, na verdade? Significa menos leitos para usuários do SUS. A gente, não, mas é obrigado a atender 100% do SUS. Porque, na verdade, o dinheiro que entra é o dinheiro do SUS. É o dinheiro público que entra ali. Assim como o dinheiro que entra na Santa Casa é público, assim como o dinheiro que entra no Hospital do Açúcar é público. E eles dizem, não, mas a gente atende o SUS. Vocês já observaram como é que a Santa Casa atende o SUS? É pelo porão. É uma coisa chamada dupla porta de entrada. Isso existe, isso é oficializado pela EBSER. Então é esse grito dos movimentos sociais que os centros acadêmicos da saúde estão aqui para dar, para dizer que é um absurdo que a gente aceite que seja aderido. E é mais absurdo ainda da forma como foi aderido aqui na Universidade Federal de Alagoas, com toda a população, com toda a comunidade universitária, com todos os centros acadêmicos de saúde, com as representações de sindicatos, dizendo, não, gente, isso não é bom pra gente. E simplesmente ser uma coisa colocada goela abaixo. Então isso é um absurdo, assim. Então, eu acho que é importante a reivindicação em relação à anulação da adesão do EBSER, que é só o primeiro passo, diga-se de passagem, existem muitos outros passos do contrato de gestão e tudo mais. E além disso também, acho que a coisa que é importante, eu estou aqui com um folheto, que foi um folheto durante a campanha de reitoria, né, do professor Clube, da professora Raquel, que era um folheto que falava do compromisso com o HU. Aí eu queria dar uma lida em algumas partes destacadas desse folheto, assim, né? Defesa da jornada de trabalho de 30 horas semanais, realização de amplo concurso público para servidores do HU, manutenção de HU 100% público, tem uma parte aqui que eu queria tocar melhor enquanto estudante, né? Reforço no papel social do HU, com mais projetos de extensão no hospital e apoio irrestrito às atividades de ensino. Não é isso que a gente vê no nosso cotidiano. É o contrário. Infelizmente, é o contrário que a gente vê no nosso cotidiano. A gente não tem uma biblioteca setorial para os estudantes dentro daquele hospital. E os estudantes de saúde precisam disso. A gente passa ali, muitas vezes, 12 horas do nosso dia. A gente dá plantão ali, é praticamente isso. A gente não tem um restaurante universitário que atenda todos os estudantes de saúde e aos profissionais, porque isso é um direito que está sendo cada vez mais cortado pra gente. A gente não tem um espaço acadêmico onde o estudante possa descansar, possa realizar suas atividades. E aqui tem apoio restrito às atividades de ensino. A gente vê cada vez mais a gente ser tirado das salas de aula, dizendo, não, vai pra FAMED, vai pro CESAL, o HU não é o lugar de vocês. O HU é o nosso lugar de origem, é o nosso lugar de ensino. Então, eu acho que tudo isso são reivindicações extremamente importantes que não dá pra gestão da universidade dizer que não está escutando, gente. E o que é que a gente faz? Está gritando. A população quer resposta. Então, só para deixar fixo aqui algumas reivindicações que a gente tinha, o pessoal do CEA de Medicina, junto com o do CEAS, também o Canute deu uma elencada, que eu acho que é importante que se escute. Isso não é só de autoridade da gestão do hospital, isso também é de autoridade da gestão universitária, da reitoria, tanto pela adesão ao EBSER como pelo compromisso com o ensino. Relembrando, é um hospital escola, então faz parte da universidade. Ele é certificado enquanto hospital escola, apesar de com a entrada da EBSER isso ser cada vez mais perdido, assim. Então, enquanto estudante, a gente acha que seria importante um espaço estudantil no HU, a gente acha que seria extrema necessidade uma biblioteca setorial de saúde, e a gente acha muito importante também um restaurante universitário que atenda nossas demandas de alimentação, porque a gente passa o dia lá e não é pouca coisa.
um RU no HU, além do RU que toda a universidade, com certeza, do RU no HU, que é uma luta constante, que a gente perde, volta a pagar e consegue gratuidade, que assim, cansa, sabe? Cansa e acho que não precisa mais dizer por que é necessário. E o termo de anulação da missão. Da Mariana, vai dividir a fala pelo Fórum Valéria e Analice, né, também com a responsabilidade de ser conselheira do Hospital do Consune, porque DCE encerrando a Bárbara, que vai falar também, para a gente poder ouvir a resposta de Raquel. Nosso sentido, a minha fala vai na direção de, mais uma vez, enfatizar a importância realmente de se ter uma resposta efetiva da gestão universitária, da reitoria, frente aos problemas denunciados no hospital universitário. Nós entregamos uma nota pública há 2 meses e não tivemos nenhuma resposta à altura realmente por parte da gestão. Foi convocada uma reunião extraordinária do Consune, a reunião foi cancelada e até o momento não tivemos uma nova data. Ontem a presidência do Consune reconheceu, né, o compromisso em fazer essa reunião, mas disse que vai depender da sua agenda e da agenda do hospital, da direção do hospital universitário. Nós não podemos esperar. A companheira Risolida foi muito firme na reunião do Consune para mostrar que a reunião queria um caráter de urgência. Nós não conseguimos realmente essa urgência para discutir a situação do hospital universitário. A situação permanece. O reitor ocupou um espaço na mídia para justificar a grave crise que teve no hospital universitário, que paralisou serviços, deixou a população sem atendimento, suspendeu cirurgias muito graves, cirurgias de neurocirurgia, cirurgia bariátrica, atendimento no CAPOM, sessões de quimioterapias foram suspensas. E qual foi a resposta da gestão? Que era um problema pontual, só que de uma dimensão absurda, que prejudicou e colocou em risco a vida da população alagoana. Nós sabemos de muitos problemas que acontecem na universidade. Por exemplo, o curso de design estava sem aula porque não tinha lâmpada na universidade para repor. É grave. Só que as centenas de cirurgias que deixaram de ser realizadas no hospital universitário porque nós não tínhamos luva estéril é muito mais grave do que as lâmpadas que faltaram no curso de design. E o HU não está sendo tratado realmente com responsabilidade por essa universidade, como prioridade que deve ter. A Projeto ainda hoje não fez uma reunião com os trabalhadores do hospital universitário, uma reunião aberta, professora Silva. Não é reunião com chefia, como eu sei que já aconteceu. A chefia é escolhida. A chefia do serviço social não é convidada para muitas das reuniões que acontecem no hospital universitário. Tem que ser um diálogo, nós estamos pedindo. Da gestão com os trabalhadores, com os estudantes e usuários do hospital universitário. Quando eu falo em honesto, é porque o reitor foi para a Gazeta dizer que o problema aqui do hospital universitário foi um atraso nas verbas da Rede Cegonha. Como é que um programa de maternidade pode paralisar um hospital inteiro? É honesto dizer que essa foi a razão de paralisar todos os serviços do hospital universitário durante 3 semanas. 3 semanas. Como é que o recurso da maternidade, que é um setor específico, um programa específico do HU, afeta toda a totalidade dos serviços? Não é honesto você ir para a Gazeta dizer que o problema foi o repasse da Rede Cegonha. Está registrado, eu não estou criando essa fala. Quando a gente fala em honesto, é porque a justificativa para assinar o termo de adesão foi que os 259 trabalhadores terceirizados seriam demitidos. Nós tínhamos um documento, um TAC do Ministério do Trabalho, que garantia a permanência de mais 1 ano. Não é honesto dizer uma coisa que não iria acontecer e não aconteceu. Não é honesto dizer que 33 universidades já assinaram contrato com a EBSER, porque nós temos 5 universidades com a EBSER. Apenas uma tem, de fato, a EBSER implantada, só a Universidade do Piauí. E a universidade, porque não tinha hospital.
e a UNB, a Universidade de Brasília, que está no processo mais adiantado. Então, não é verdade dizer que a EBSER é a única alternativa. Então, nós queremos pedir que haja seriedade realmente e um diálogo aberto, que a projete sempre com os trabalhadores de disputa. Por que a lista? Por que lista? Eu tenho que escolher, Silvia, eu tenho 18 anos, nós da universidade, eu tenho que dizer a vocês se eu quero vir para cá, ou se eu quero continuar onde eu tenho minha vida, 18 anos dedicados à minha vida. Me diga, isso é eu embarco a voz, eu me emociono, porque eu estou falando da minha vida. Porque eu sei o que eu sofro no hospital universitário quando eu digo ao usuário que a sua cirurgia que ele aguarda há 6 meses, a 1 ano, não vai acontecer, porque não tem medicamento. Eu embargo a minha voz porque tem 18 anos que eu sinto na pele o sofrimento do usuário no hospital universitário. E tem 1 ano e meio que eu sofro a ameaça como trabalhadora de ser tirada do local que eu dediquei 18 anos da minha vida, onde eu fiz um mestrado, onde eu me capacitei, onde eu realmente vivencio o cotidiano daquele hospital. Então é por isso que a gente se emociona, é por isso que a gente está aqui exigindo respostas realmente concretas dessa gestão. Para finalizar, eu gostaria também, além da reunião do Conselho, a gente quer que seja instalado, como está acontecendo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma comissão ampla com a representação de todos os segmentos, com especialistas, para que a gente possa fazer um diagnóstico concreto, real, da situação do hospital universitário e que a gente possa apontar outras alternativas. Esse é o papel da universidade. A universidade é um centro de reflexão, de proposição de ideias. Não pode simplesmente ficar de joelhos e aceitar uma imposição que vem de dentro. Ela tem que ter ousadia para propor o novo. E nós precisamos construir um novo com relação aos hospitais universitários. Sido apresentada por parte desta gestão sobre a necessidade de implantar a EBSER, a gente está dizendo com outras palavras, demonstrando já a partir de agora, que não é necessário implantar a EBSER. O Rio de Janeiro, a UFRJ, decidiu no seu conselho universitário em formar uma comissão, levantar os problemas do hospital universitário, sim, dos hospitais universitários, que são 7 lá, e aí resolver os problemas, mas não tendo como saída a empresa, tendo como saída a gestão direta, pública, como já acontece no Natal e da universidade. Qual é o problema do ponto de vista, e eu vou falar como professora também, é a questão da quebra da autonomia universitária. A autonomia universitária é uma questão, é um direito, está no artigo 207, e embora a lei da EBSER diga que não quebra a autonomia, na prática essa autonomia é quebrada. Porque, segundo o regimento da própria EBSER, quem vai gerenciar vira gerente primeiro, não são coordenadores, as pessoas que vão tomar conta do hospital não são gerentes, viram gerentes. Só o superintendente maior é indicado pelo reitor, tudo bem, mas os demais, as 3 gerências seguintes são gerentes, e aí fica à vontade do teor político e do mercado, porque é uma empresa, então vai ficar de acordo com o mercado é que vai dizer. Então, não se justifica a quebra da autonomia universitária. Nem o reitor deste Brasil, de Universidade Federal, tem a autonomia ou o direito de tirar, de quebrar a autonomia de uma universidade. O livre pensar, a liberdade de ensinar, a liberdade de pesquisar, é um direito que os professores e os estudantes e os técnicos, com o apoio dos técnicos, têm numa universidade. É um pilar que não pode ser quebrado. A entrega
A gente considera, como também a UFRJ considerou e várias universidades consideraram, 2 já disseram não à EBSER, apenas 5 fizeram contrato, como foi bem dito. A gente considera que a entrega a uma empresa é a gente quebrar essa autonomia que é muito honrosa para a gente que faz o ensino, que faz a pesquisa, que faz a extensão. A gente quer que os departamentos, as unidades acadêmicas hoje, que tem como campo de ensino o HU, não pode perder essa autonomia que a gente tem hoje. Então, não justifica a quebra da autonomia universitária. A EBSER diz que veio para resolver o problema de 259 terceirizados no HU. O que não é verdade, porque não tem qualquer forma jurídica, isso foi dito inclusive por um professor de Direito aqui desta universidade, numa audiência pública, e por um juiz de Direito, que não tem qualquer forma, a EBSER garante concurso público e não pode ter qualquer forma que quebre a autonomia na realização do concurso, não pode ter qualquer privilegiamento de pessoas que já estão lá. Então isso também está faltando com a verdade, dizer que vai resolver o problema dos terceirizados. Então a gente sabe que houve já agora um novo acordo, bem negociado, importante, que é uma demanda também anterior do fórum, para aumentar os leitos. Tem 81, foi aberto agora, 81 com concurso, 81 vagas para o HU. Então, para um processo seletivo, então não tem necessidade de empresa. Não vai ter agora, não foi acordado, não teve um termo de ajuste de conduta, não justifica. Então, nenhuma razão apresentada, e a mais emblemática que a gente presencia agora nos últimos dias, que é essa pressão, não só às assistentes sociais, mas aos técnicos, aos trabalhadores de forma geral, para perguntar se quer ou não ficar no HU. Se o problema é de pessoal, como é que se vai disponibilizar pessoal para outros setores? Se o problema é falta de pessoal, como é que vai poder ceder pessoal para outros setores? Então, algo está não coerente nessa justificativa. Se o problema é a falta de pessoal para que os setores funcionem, não se pode dispensar pessoal para qualquer outro setor, nem para ficar em disponibilidade, que é um passo, que é um passo para a demissão, nem para redistribuição, porque a redistribuição que a gente precisa é mais pessoas, mais trabalhadores para o HU, para que ele funcione na sua plenitude. Bem, quero dizer, concluindo já, que amanhã é um dia de luta nacional. Os servidores colocaram entre suas 5 pautas, servidores públicos do Brasil inteiro. É uma luta que a Frente Nacional contra a Privatização, que eu também aqui represento, vai estar nas ruas amanhã. O Fórum em Defesa do SUS vai ter sua ala amanhã nas ruas. E a principal bandeira, já abraçada pelos servidores, amanhã, no Dia Nacional de Luta, é contra a EBSER. É uma luta para além de Alagoas, e com o governo federal, sim, contra essa instalação da empresa, mas aqui a gente quer hoje mostrar que estamos todos aqui, todas, também solicitando, além de exigir, acho que é mais que exigir, e a gente não vai parar, as lutas estão na rua e o povo está na rua, e isso dá um novo fôlego, porque as ruas precisam ser ouvidas, e já estão começando, a PEC 37 caiu, o aumento do transporte não houve, e a EBSER vai cair. E a gente quer começar por aqui. E pede, já que o contrato não foi assinado, a anulação. É esse documento que foi entregue no dia 20 pelo Fórum, pelo Sinfal, aqui ao reitor, também no ato, como tanto o magnífico reitor como a vice-reitora não estavam, foi registrado o documento, a gente tem cópia dele, e a gente pede, de fato, de imediato, a anulação já dessa adesão inicial e a não assinatura do contrato. Então essa é a grande bandeira, mas as demais bandeiras, como a gente está solidário, as bandeiras da nutrição, as condições de ensino, de pesquisa, de estudo, do curso de nutrição, do curso de medicina, da residência multiprofissional, das residências, todas as residências do hospital universitário. Então, pelo pleno funcionamento do hospital universitário, porque a população alagoana depende
em 94%, e aqui tem uma parcela boa dela representada, em 94% usa exclusivamente os serviços do SUS. E o Hospital Universitário é o hospital de média e alta complexidade de referência do Estado. Então, junto com os companheiros do centro acadêmico, vários professores também estiveram presentes, a companheira lá do HU e os estagiários de nutrição. Eu acho que a gente está numa situação que na verdade é muito mais complicado do que apenas a gente trabalhar com a educação e entender o papel da universidade. Se de fato formar maus profissionais, a gente pode prejudicar a saúde pública como um todo, mas hoje, na verdade, a gente já está tendo um grande prejuízo, não só na formação de profissionais, como também na própria execução e no atendimento da população. A gente muitas vezes fica debatendo aqui sobre um atendimento, sobre uma operação, um exame que foi cancelado, mas muitas vezes a gente não olha o inverso, o que representa para a vida de uma pessoa ter uma operação, tirar um tumor, tirar um câncer, poder de fato ter um acompanhamento de todas as áreas dentro do hospital universitário, que infelizmente hoje a gente está com vários problemas. Nós vivemos uma realidade no Brasil que foi um grande escândalo, não lembro nem que estado foi, onde a médica foi presa porque estava escolhendo que paciente ia sobreviver ou morrer dentro do hospital na ala que ela trabalhava. E aqui no hospital universitário, todo dia, vários servidores vivem essa aflição. Ou não é escolher quem vai morrer, quem vai viver, quando é o caso do pessoal relatando, um paracetamol para várias pessoas com dor ao mesmo tempo. Vai escolher quem? É o mais bonitinho, é o mais feio, e aí a gente está praticando, na verdade, uma situação que nós não podemos continuar, porque estamos tratando de vida de pessoas. O H1 é um espaço importante para a população alagoana, seja no seu atendimento à população em geral, seja na própria formação de novos profissionais, e eu acho que o movimento aqui hoje tem algumas questões específicas que não abrem mão dessas reivindicações. A questão que uniu nutrição inclusive ao ato, e essa foi a decisão de parar, não ontem, nem amanhã, nem depois, se parar hoje, foi a defesa do hospital contra a EBSERH. Então nós achamos que essa é uma pauta fundamental, o DCE, junto com os movimentos sociais, o Fórum de Defesa do SUS, Sindical, no final do ano passado, ocupou junto com o Consul, porque nós achamos que foi fundamental que essa discussão pudesse ter sido ampliada. Infelizmente, o reitor não teve coragem, de fato, de debater e resolver esse problema com a comunidade toda e fez o termo de adesão à EBSERH de maneira, como eu posso dizer, autocrática mesmo, de maneira individual e não passando pelo coletivo do Conselho Superior. Então nós achamos que isso é ruim para o debate democrático na universidade. Achamos que de fato é um projeto que o governo tem, faz parte do sistema que a gente vive hoje. O governo tratar a saúde, a educação em diversos setores como uma mercadoria. Então essa tentativa de fazer do hospital, na verdade, servir ao setor privado, servir a gerar lucro, servir ao capital, é uma tentativa que existe aqui dentro da universidade agora. Nós estamos debatendo uma comunidade que não é a CEFO, é uma comunidade que pensa que consegue debater. E eu acho, e é um apelo também, que essa comunidade faz essa reunião com a reitoria, que a reitoria tem que ter responsabilidade de fato com os pacientes, com a população que tem. E especialistas, juízes e vários debates que o fórum, junto com os estudantes, a comunidade toda fez, demonstrou, seja no campo jurídico, seja no campo das várias profissões que atuam dentro do HU, seja os exemplos que os trabalhadores já estão colocando agora, porque se para a gente precisa de mais contratação, a gente está colocando os profissionais lá em disposição. Então a gente tem vários exemplos e várias demonstrações que de fato a empresa brasileira de serviços hospitalares representa um atraso de fato para a saúde pública, e nós achamos que essa reunião tem que de fato resultar finalmente no conselho que era para ter tido nesse debate específico sobre o problema que vive a HU, e principalmente a gente ter coragem de fato de enfrentar o governo, dizer que nós temos mais preocupação com o povo pobre de Alagoas que depende do SUS, depende do nosso HU, do que com o compromisso político do governo federal. Então acho que esse é o caminho que nós temos que afrontar aqui dessa reunião. Falou, meu nome é Bárbara, eu sou da setorial de saúde do CSP Permutas, no Fórum de Defesa do SUS. Conheço a maior parte das pessoas que estão na mesa, porque eu fui conselheira universitária durante todo o ano de 2012. E aí eu queria começar apontando assim,
que o governo federal, o governo petista, ele está investindo metade do que deveria ser investido na saúde nacional, ou seja, 6% do PIB, que seria o mínimo do mínimo. E aí o que ele faz com a outra metade? Ele entrega para os serviços da dívida. E aí a gente tem, em contrapartida aqui em Alagoas e municipalmente também, um problema orçamentário, dentre outras coisas. O orçamentário é que no ano passado foi estabelecido percentuais que seriam de 12% e 15%, que ainda não foram cumpridos pela Prefeitura de Maceió e pelo governo de Alagoas, e que, nesse sentido, dispõe de um único hospital geral aqui no estado de Alagoas todo. Por quê? Porque o José Carneiro, o hospital geral que existia, que era da Uncisal, onde eu também estudei, ele foi retirado. Não existe mais hospital geral, se não for o hospital universitário do professor Alberto Antunes. Numa cidade onde a gente tem 26% de cobertura do PSF, em que as doenças crônicas viram crônicas justamente porque as pessoas moram em lugares, por exemplo, verminose, e que na falta você pode ir no hospital. Quando você voltar, você vai continuar tendo as mesmas doenças crônicas pela falta da saúde básica e pelas condições de saúde da população, onde você tem um laboratório farmacêutico como o Lical colocado às baratas, jogado. E quando a gente tem apenas do município 10 leitos dos 3.000 que existem, a gente tem um caos na saúde pública alagoana e maceuense. O que acontece? O hospital universitário, ele é o único hospital geral 100% SUS para atender a demanda que é de 94% de usuários exclusivos aqui no estado de Alagoas. Então, é muito grave o que aconteceu. Muito grave o que aconteceu aqui no consumo passado, do qual eu estive do lado de dentro da sala, porque a maioria de vocês ficaram do lado de fora, porque não puderam entrar por causa que a gestão não permitiu, e dizer assim, que isso que está sendo colocado agora, a gente pode derrubar na rua. A gente derrubou na rua recentemente Cura Gay, PEC 37, está colocando aí no Congresso Nacional a votação do passe livre, e a gente tem condições de derrubar a EBC, não só aqui dentro dessa universidade, mas a nível nacional. Então, para concluir... Muito bem. Assim, que a gente não está parado, a gente fez plebiscito. O plebiscito de Alagoas foi o mais expressivo de todo o Brasil, não foi do Nordeste, não. A quantidade de não e de participação do nosso plebiscito foi a maior do Brasil. Então, amanhã é 11 de julho, as centrais estão aí convocando, são os trabalhadores na rua. Isso aqui é pauta dos trabalhadores, da população, dos estudantes e dos professores aqui dessa universidade. Ontem mesmo, uma reunião que participamos com o reitor, Henrique Louco, né, que inclusive não está aqui, está no agenda em Brasília, discutíamos justamente a remarcação dessa reunião que está agendada, a extraordinária, no dia 29. Você já pode, inclusive, se faltar. Né? Então, não há desinteresse, né? Nem o reitor, nem a gestão como um todo. No agendamento, essa reunião a gente tem, normalmente, às terças-feiras, reunião com os proretores, e essa questão, né, foi debatida também e foi agendada para o dia 29, porque no dia 15 já tínhamos uma outra extraordinária sobre o PDI, que já estava previamente agendada, né? E essa reunião, sempre ela chegou a ser marcada e desmarcada por problemas de agenda do reitor. Então já podem se sentir contemplados, né, com essa reivindicação da discussão do funcionamento do HU, numa reunião extraordinária do próximo dia 29 de julho. Certo? Várias questões foram colocadas aqui. Eu até peço ajuda, né, dos meus colegas aqui, questão de orçamento do HU, né, que eu acho que o professor Malmir pode colocar. Vocês, ao tempo que colocam uma série de inquietações que são nossas também, como, por exemplo, o quantitativo de servidores, né, que é um problema. Vocês também já sabem da dificuldade que é isso, é porque sabem do limite que a instituição tem, ela não pode sair contratando ela própria, né? Então, a gente está todo mundo no mesmo barco, de certa forma, né? Talvez em situações distintas, né? Ou pensando soluções com metodologias ou caminhos distintos, mas com o mesmo tipo de preocupação com o funcionamento do nosso HU e com o mesmo empenho, né? Inclusive de garantir que ele permaneça 100% SUS. Essa é uma defesa que todos nós fazemos. O magnífico reitor faz, toda a equipe faz, como vocês também fazem. Né? Então, eu acho que essas questões do orçamento, talvez o professor Valmir pudesse colocar, porque ele é o nosso proreitor de gestão institucional, então ele lida diretamente com a questão orçamentária, né?
E, eventualmente, aliás, já foi inclusive colocado, né, também por Silvia Cardeal, que é a nossa provedora de gestão de pessoas do trabalho, acho que é a semana passada, né, essa questão dos quantitativos de pessoal e também os limites que a gente tem. É importante que a população, os estudantes, né, o movimento social como um todo, compreenda, né, como é que isso funciona. Para não pensar que é um gesto de boa ou de má vontade de um dirigente. Preciso que vocês compreendam isso. Então, talvez, professor Valmir, se o senhor puder explicar essa questão, eu acho que essa reivindicação, né, pelo debate dos problemas do HU, que é o que mobiliza vocês, né, nesse momento também aqui, como ela está agendada, todas essas questões que tocam diretamente o funcionamento do HU, que são de naturezas variadas, né, elas já vão ter esse fórum, né, com certeza, no dia 29. Né, e sobre essas outras colocações, aí, se vocês puderem, né, cada um da competência de sua faixa colocar aqui, acho que seria interessante para o coletivo aqui presente. Com a ciência. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Valmir Pedrosa, sou professor da UFAL e atualmente eu sou provedor da UFAL de gestão. Evidentemente, no discurso, né, acontece algumas hipérboles, né, afirmando que a gente não está preocupado, que a gente não. Isso, evidentemente, é um certo exagero, né, da argumentação. Eu quero dizer que o HU é uma grande preocupação na universidade. Grande. O professor Paulo Teixeira, professor do Rio, entendeu? Não espera um segundo na progência. Quando o assunto é HU, é o primeiro atendimento. Evidentemente que foram citados aqui, né, inúmeros pontos. A gente não vai resolver todos os pontos aqui agora. Agora eu quero me fixar muito, que eu vivi particularmente, houve um estopim desse movimento também, que foi a falta de medicamentos. Né? Eu não quero dizer que é só isso não. Eu tenho perfeita consciência. Esse foi um momento muito crítico no hospital. Quem acompanhou o orçamento desse ano do Brasil, sabe que o Brasil tem que ter um orçamento aprovado em dezembro, né? Mas o governo se atrapalhou e a Dilma Rousseff só aprovou, homologou o orçamento do Brasil inteiro no dia 5 de abril. Então o Brasil, até o dia 5 de abril, não tinha orçamento. Não tinha orçamento. E o HU nesse bolo. O HU recebeu recursos do programa Cegonha, mas não tinha orçamento. Tinha um financeiro na conta, não tinha orçamentário. O que a UFAL fez? A UFAL de imediato suspendeu 5 pagamentos da UFAL e emprestou 590 mil para o HU fazer o pagamento dos medicamentos. Eu quero dizer o seguinte, eu sei que o HU tem vários problemas. Agora eu faço questão de me expressar nisso, entendeu? Porque o professor Paulo veio aqui aflitíssimo, trabalhou em Brasília 2, 3 semanas para o MEC mandar o financeiro do hospital para pagar nota fiscal de fornecedor, e o cara falou, se não pagar eu não entrego o medicamento. E o MEC não libera esse orçamento para o HU. O professor Eurico me autorizou a fazer o quê? Suspender da UFAL 5, 6 pagamentos, gerar 500 mil reais e emprestar para o HU, que foi feito. Então, eu quero dizer isso, que é um exemplo que ninguém aqui pode achar que o professor Eurico, na gestão, não se incomoda com a saúde e com o hospital universitário. O problema é complexo, né, no Brasil inteiro. Então, assim, eu acho que quer dizer que a gente está junto para ter um hospital universitário de qualidade para a população. Então, eu queria informar que estou aberto, se alguma pergunta eu puder ajudar nesse caminho. Bom, com relação ao que cabe à área de recursos humanos, né? O professor Eurico, o professor Valmir colocou, e todo mundo aqui conhece profundamente, desde 99 que essa situação de contratação de próprios hospitais universitários se agrava, né? E a UFAL tem um destaque que vem sendo renovadamente acordado desde então, né? Não vamos abrir a discussão agora de certo ou não certo, que a falta certamente irá para pegando o consumo, né? Eu só queria esclarecer da fala da Analice sobre uma fala insistente a respeito da professora Valéria, né? Por que a Mais alto, por favor. Não vai para o HU colocar tem que aderir ou não tem que aderir. É exatamente o que a gente entende em respeito aos sentimentos de cada servidor da HU. Isso não é dessa forma. Não tem que tomar decisão, vai aderir, não vai aderir.
né? Silvia, mas aí é o que está acontecendo. Elas estão precisando que os diretores estão chamando a gente pressionando. Por isto, nós fomos sim para algumas reuniões com chefias para dizer que o encaminhamento não é desta forma. Nós não fomos fazer debate para abrir e impor adesão ou não adesão. Nós fomos conversar com quem tem a responsabilidade de conduzir a gestão do HU para dizer que o processo não é dessa maneira. Então, isso eu quero esclarecer sim. Eu não vou lá reforçar e fortalecer qualquer processo de pressão ou terrorismo em cima de um assunto que não requer esse encaminhamento. Silvia, só título de esclarecimento e até uma informação, né? Que no recurso humano do Hospital Universitário tem um requerimento pronto e já está sendo encaminhado, segundo informação do recurso humano do HU, que foi encaminhado da Progep e que sem informação mais detalhada nenhuma, os servidores estão pegando esse requerimento. Inclusive, eu peguei para poder ver o modelo do requerimento que está comigo. Eu fui lá e peguei. Qualquer servidor pode chegar lá no recurso humano e pegar esse requerimento. É só preencher ele dizendo se quer ou não quer. Está lá no recurso humano e, segundo o recurso humano do HU, foi uma orientação da Progep. A universidade tem um procedimento de redução E ainda estabeleceram um prazo, professora. Isso. Eu gostaria de esclarecimento sobre isso também, que seria sexta-feira passada. Eu recebi uma comunicação da coordenação do serviço social que a gente teria até sexta para dizer se queria ou não fazer o requerimento solicitando nossa transferência aqui eu vou voltar a consultar a gestão de RH, porque não tem que dizer sim ou não se quer sair do HU. Ah, pois lá está esse aí. Não é este encaminhamento. E eu fui lá sim, reuni com a chefia para dizer que não é assim. Mas lá está sendo feito isso e o requerimento ele existe, ele está lá no recurso humano. Inclusive a Yolanda e a Ana lembrou bem, a gente tinha uma data, o mês passado foi até uma segunda antes do feriado. E aí foi prorrogado esse tempo, que era até sexta-feira passada. Aí eu peguei o requerimento, logicamente, para ver o modelo, mas falei, né, passei a informação para o sindicato, mas essa informação ela procede dentro do hospital e está lá no recurso humano do hospital. Bom, então eu queria ficar nesse esclarecimento. Os demais eu creio que caiba a gente organizar para o dia da votação. Então, gente, no dia 29, isso já está acordado, certo? No horário regimental, né, que a primeira chamada às 14h30 e a segunda, né, última chamada às 15 horas, a gente terá uma sessão extraordinária, né, como pauta exclusiva, o funcionamento do nosso hospital universitário. Professora Raquel, essa data não foi tirada ontem na reunião de segunda. Eu gostaria de saber, foi dito pelo magnífico reitor que a data da reunião extraordinária estaria dependendo da agenda dele, da senhora e dos diretores do hospital universitário. Quando foi tirado essa data efetivamente? Foi uma data de negociação da gestão e quando o Conselho Universitário vai ser de fato então informado dessa data? A gente teve uma reunião ontem, né? Certo. De proretores, comigo e o professor Eurico, e uma das nossas pautas era justamente o agendamento dessa reunião extraordinária. Então ela foi definida ontem à tarde, na nossa reunião de proretores, e está agendada. Certo? Só uma coisa também. Tem algumas coisas que a gente colocou aqui nos encaminhamentos, nas dúvidas, que são emergenciais, assim. A gente usa um termo na saúde de urgência quando você está com risco, mas emergência quando está com risco iminente. A situação da nutrição, por exemplo, é uma situação extremamente emergencial, porque pacientes estão morrendo, estão deixando de ser atendidos. Não dá para esperar até o dia 29 algumas situações específicas. Como é que a gente faz com essas situações? Como a situação da maternidade, também são situações emergenciais, de iminência de resolução. Mariana, veja só, você sabe que a gente, né, você sabe tão bem quanto nós, que o que implica a contratação de pessoas, a gente não tem essa autonomia de fazer. Infelizmente, gostaríamos muito, né, de ter essa liberdade de fazer isso, né, de poder colocar no HU todo o contingente de servidores que o HU necessita, por fato, né, temos essa carência. Mas não temos uma resposta imediata
que implique na contratação, porque não temos o poder de contratar, infelizmente. E aí, a mediação continua parada? A gente pode aguardar a chegada do professor Rico, né, e agendar uma reunião com o diretor, Dr. Paulo Teixeira. Ele tem agenda hoje e amanhã em Brasília, né? Então ele deve estar chegando na madrugada, hoje é quarta, da sexta-feira. Sexta-tarde, né? Então ele vem no voo da manhã. Ele vem no voo da Avianca. Então ele deve chegar no começo da tarde da sexta-feira. Então o que a gente pode, né, e se comunicar com ele, ver se haveria a possibilidade de a gente agendar uma reunião entre ele, né, e o diretor do HU, o Paulo Teixeira, para a gente ver emergencialmente o que poderia ser feito. Mas sabendo disso, é preciso que a gente saiba disso, né? E as pessoas sabem disso. Professora Raquel, só para aquele esclarecimento, a gente falou aqui a questão da EBSER, a gente está exigindo de vocês a anulação imediata. Quero saber que não quero levantar agora a discussão da EBSER, mas eu quero saber a opinião da gestão, a opinião da reitoria na sua pessoa quanto à EBSER, quanto a essa adesão, porque nós estamos aqui exigindo a quebra desse contrato, dessa adesão. A gente está fundo, né, por essa etapa, né? Na discussão sobre a EBSER, a gente promoveu alguns debates, o fórum também, né, outras instâncias também, promover esses debates aqui dentro da gestão. E tivemos aquela sessão, né, no final já do ano, né, em que foi inviabilizada a própria votação, né, da pauta única, com a presença de todos os conselheiros, né, uma sessão que não faltou ninguém, né, e houve, depois da sessão, a decisão do reitor de aderir à EBSER, e essa decisão do reitor, ela contou com o apoio da maioria dos conselheiros, né? Isso está documentado. Então, se você me perguntar pessoalmente, eu não acredito que isso vá, assim, se vá voltar atrás nessa posição. Vocês não respeitam. Os movimentos sociais existem. Então, na cidade, né, a gente opera com o conselho máximo, com o conselho representativo, né, das unidades, dos segmentos. Mas olha, colocado, professora Raquel, mas o que a gente coloca aqui, que a EBSER ela não passou por votação por consumo. Quando os conselheiros saíram da sala do consumo, eles deixaram de ser conselheiros, eles são pessoas normais, amigos do reitor. Então, assim, os amigos do reitor sentaram ali, e que eu já ouvi de 2 conselheiros que eles não assinaram, apoiando a EBSER, assinaram sim um repúdio contra a invasão, digamos assim, que seria a ocupação. E não foi isso que eu vi de 2 conselheiros que assinaram ali. Então, você não adianta dizer que o reitor fez e que nós temos um conselho que é absoluto, que foi a maioria dos conselheiros. Não foi. Essa foi uma decisão antidemocrática e até desrespeitosa, tá, da parte do reitor. Nós não estamos aqui dizendo, possivelmente vai entrar, não, nós estamos exigindo a anulação. A EBSER não pode entrar, a população não quer, a comunidade não quer EBSER. É fato. A EBSER vai ter que sair. Porque a gente precisa dialogar com os trabalhadores, precisamos discutir os prós e contras dessas disposições administrativas, e isso não é uma discussão que a gente vem fazendo agora, a gente já vem levantando desde o primeiro momento que a gente ouviu a denúncia disso, tivemos aqui em reunião com a Projeto, a Silvia estava de férias, se não me engano, e de última instância chegamos até a sentar com o reitor e colocamos novamente essas questões, e ele se dispôs a suspender porque não é essa forma de diálogo com os trabalhadores. E aí isso não aconteceu. De fato, temos trabalhadores aqui que estão recebendo essas informações de suas chefias imediatas, né, de que ficar à disposição ou não. Esse tipo de posicionamento é muito equivocado, porque se tiver um número grande de pessoas à disposição, onde é que a universidade vai pôr esse pessoal? É decidir disfunção? Né, vai criar espaço médico na universidade de uma hora para outra? Então, esses debates nos interessam de forma mais profunda em relação até à manutenção do direito dos trabalhadores. Né? Não é uma questão de impedir o trabalhador de ter sua opinião, pelo contrário, mas de esclarecer o máximo possível qualquer decisão que os trabalhadores venham tomar.
de antemão, já reforçando a fala de Nádia, o posicionamento do sindicato e dos movimentos aqui é contra a adesão. Acreditamos que o debate que foi feito para a aprovação dessas reuniões paralelas ao consumo não tem legitimidade legal, porque não foi dentro da esfera das 4 paredes do consumo. O consumo é um órgão máximo de representação, precisa ser respeitado quanto a isso, e acreditamos que esse debate da adesão ou não tem que ser feito dentro da esfera democrática que é do consumo. E aí, de antemão, a gente tem um processo sendo levantado desde essa última reunião paralela ao consumo, que é um contrato de adesão que findaria todo esse processo da EBC. Esse contrato, ele tem que ser aprovado ou não, e tem que ser feito dentro da esfera do consumo. E ele sendo desaprovado, é evidente a negação que a universidade não tem interesse de aderir a essa empresa brasileira. Acreditamos que, por mais esforços que tenha, e isso aí a gente tem de falar de reuniões com o reitor, de trabalhar um contrato que mantenha o HU 100% SUS, não é essa orientação que defendemos para o serviço público da saúde. Pelo contrário, né, defendemos uma administração competente e acreditamos que há uma dificuldade imensa das chefias imediatas no consumo do hospital universitário em relação até aos trabalhadores e administrativo. As questões que vieram ser denunciadas na imprensa são fruto de incompetência administrativa, muitas delas, entendeu? Então a denúncia do lixo, você tem ali a pessoa responsável que não teve a responsabilidade de participar do debate importante que foi chamado pela empresa de coleta de lixo, e o HU ficou com aquele amontoado de lixo que foi denunciado, todos nós aqui sabemos. Então são caráteres administrativos e não simplesmente de questão de gestão. Então a política que o governo quer impor para universidades de todo o HU não é uma política que vem beneficiar e qualificar a saúde pública. Pelo contrário, né, vem querer privatizá-la. E nós acreditamos que o investimento público direto, sem atravessadores, é importantíssimo para o HU, além de mantê-lo um espaço de pesquisa e de estudo, que é uma defesa dos companheiros de nutrição também, que somou junto conosco. Também é uma defesa nossa. Com relação a esse formulário, essa opção que os servidores, né, estão tendo que fazer, ou estão sendo questionados sobre isso, se você colocou, né, que o professor Eurico se comprometeu a suspender, eu acho que da mesma forma que a gente pode tentar essa conversa com o professor Eurico, então logo ele retorna em Brasília, com o diretor do HU, sobre a questão dos profissionais da nutrição, essa também é uma questão que pode estar imediatamente em pauta, né, para que ele, com a direção do HU, possa chegar a esse entendimento. Quando a gente levou os debates para fora do consumo, não foi para privar o consumo, né? Muito pelo contrário, foi para envolver toda a comunidade acadêmica na discussão, que não vai ter só o consumo do serviço. Então, esses debates foram abertos, né? E todos os segmentos, inclusive que não era da própria comunidade universitária, estava franqueada essa entrada. Então, se o consumo é uma instância decisória máxima da universidade, a gente inclusive realizou debates dentro do consumo também, né? Mas a gente tentou ampliar esses debates para toda a comunidade acadêmica. Então, acho que foi uma medida, no meu entendimento, acertada, né? Contemplaria tanto conselheiros como o conjunto da nossa comunidade. Nesse processo eu queria também trazer uma informação que realmente houveram 2 debates pela reitoria com a nossa presença, e não deliberativos, lembrado, mas também estavam havendo debates nas unidades acadêmicas, né, onde 8 unidades acadêmicas fizeram debates, 6, inclusive nutrição, serviço social, medicina, SECA, entre outros, disseram não à EBSER. Uma, que foi a FALE, disse que ia se abster, né, da decisão, e o CETEC, que é uma unidade acadêmica, disse sim. Né. Esse debate foi interrompido, né, com o processo de decisão monocrática do reitor.
Então, se tivesse que realmente prosseguir o debate, né, teria que ser pela base como estava acontecendo. Ou sempre pessoas defendendo, pessoas contrárias, pessoas defendendo, né? Foi o representante, inclusive, aqui das professoras de nutrição, que lá teve o debate com as duas posições, os representantes da gestão do HU e os representantes das entidades que formavam, né, o comando unificado. Então, assim, a gente desconsidera a decisão, assim que foi, né, que as pessoas adentraram no Conselho Universitário, foi desmanchada a sessão, né, pelo próprio reitor, e a decisão que foi tomada, sim, com o apoio de alguns conselheiros, não tem nada. Mas aí não foi sessão ordinária do consumo, foi a parte. Na verdade seria, né? A sessão foi inviabilizada. De toda forma, eu devo dizer a vocês que você diz assim, o debate foi interrompido, mas na realidade havia um prazo, né? Havia um prazo limite para a aprovação. Então, para as demais universidades. Como a senhora pode explicar o que aconteceu de fato? A informação que nós tínhamos naquela ocasião era essa. E o prazo limite que a gente tinha era aquela data, era o final do ano. Tem um documento. Eu autoritaria. Eu gostaria. Ainda tinha a legalidade dos contratos, que era até o final do ano. Eu gostaria de fazer algumas colocações, porque a fala da senhora e do pró-reitor aí, professor Valmir, não fui contemplado. É o seguinte, nessa situação agora, no consumo anterior, de modo de caráter não deliberativo, tinha ficado definido que o HU não tinha prazo para aprovar ou não a EBSERH. Não tinha prazo. Ou melhor, o prazo teria sido estendido. Inclusive estava a vereadora Luiz Helena, estava aqui, ela presenciou, todos aqui presenciaram. Ou seja, é balela. E a fala da senhora e do reitor não me contemplou, porque nós não estamos do mesmo lado. Essa atitude do reitor foi monocrática e ratificada, inclusive por vocês, né? Todos os pró-reitores aqui presentes. Eu não me sinto representado, nem pela senhora, nem por nenhum dos pró-reitores aqui presentes. Deveria ser, né? Assim, a nossa representação tá lá, tá me representando de fato. Então nós não estamos do mesmo lado. Eu sou estudante, eu estou no HU sofrendo, tentando acalentar de alguma forma aqui os pacientes. Então a senhora está bem distante disso, bem distante dessa realidade. Sou estudante sem assistente estudantil nenhuma, sem RU para mim aqui. Todo mundo aqui também, a maioria passa por problemas. E vocês, pró-reitores, funcionários, ocupando cargos comissionados, tem uma pomposa bonificação aí. Então, de fato, nós não estamos do mesmo lado. Eu só não me sinto contemplado. Não, claro, não, mas é porque foi uma pauta que a senhora colocou, né? Assim, nós não estamos do mesmo lado. Não estamos de fato. Meu O que dizer do esclarecimento? E o que dizer do Professora Thaís. Foi dia 17 de junho, Faculdade de Nutrição, Serviço de Nutrição do Pós-Aniversário e Direção-Geral e Direção de Ensino. O diretor-geral do hospital desmarcou essa nossa agenda para o dia 17 de junho e remarcou para o dia 23 de julho. Nós nos sentimos prejudicados por isso, porque foi um reagendamento com mais de 30 dias de prorrogação da nossa discussão. O Conselho Regional de Nutrição também foi convidado para essa reunião e também foi comunicado do adiamento. Então essa reunião está agendada. Se a senhora ou o magnífico reitor pudesse fazer presente, vai nos ajudar bastante, porque nós precisamos da representação da universidade junto às 11 horas da manhã, lá na direção geral. Eu estou colocando isso porque não ficou claro que havia esse agendamento, né? Para os estudantes de nutrição, penso eu que a gente tem que ter toda a cautela para fazer todos os nossos questionamentos. Nós temos muitas necessidades, muitas reivindicações,
Mas, obviamente, se existe uma agenda, vamos discutir, que a gente quer ouvir a direção do hospital, quer ouvir a direção de ensino também, quais são as posições que eles têm para dar, e queremos ouvir a reitoria também. Se essa agenda puder ser adiantada, obviamente isso vai ser muito bom tom para respondermos aos nossos estudantes. Acho que eu deveria encaminhar já uma reunião na sexta-feira, quando eu vi, se chegar. A gente tem que consultá-lo, né? Para ver a agenda dele também, se já tem alguma coisa marcada, mas eu não comprometo de conversar com o professor, né? Para que ele priorize. É difícil ver a agenda deles. Pode marcar então Só entrar na outra sala ali. Tem que consultar primeiro, né? Professor, ele está em Brasília. Como você poderia participar? Eu posso participar, mas eu acho que como quem trata o cotidiano do HU, né, é o professor Eurico, ele teria melhores condições de estabelecer esse diálogo. Não me dando de forma nenhuma, porque senão não poderia, né, poderia não ter recebido, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para isso. Agora, eu não quero tomar a liberdade de já agendar em função de não ter sequer conversado com ele. Essa resposta Em relação a... Essa resposta, eu falei com ele, se eu conseguir me comunicar com ele ainda hoje, né, eu já posso estar agora, a gente espera. Não, mas agora ele está em audiência, minha gente, ele não vai atender o telefone. Professora Raquel, em relação a essa questão da nutrição especificamente, eu acho que assim, é muito complicado os estudantes que paralisaram hoje o serviço, que estão numa situação de provável paralisação do estágio, assim, que é um estágio que é pré-requisito para a formação, sair daqui sem uma resposta. Porque assim, eu entendo que o professor Eurico tenha mais propriedade sobre o assunto específico, por uma questão de pasta, não sei, da divisão de tarefas, provavelmente, mas é uma resposta que eu acho que pode ser encaminhada através dele também, que é simplesmente uma resposta de contratação, inclusive até do próprio gestor do hospital, do Paulo Teixeira. Uma simples questão de contratação? Não uma simples questão, mas uma questão, a resposta que precisa é essa, assim. Qual é a contratação imediata, ou mais imediata possível, que poderia se fazer para resolver essa questão, entendeu? Eu sei que isso não é uma coisa simples, eu sei que depende de, inclusive porque a gente bate na tecla de ser uma situação transparente, de tudo isso, mas qual é a situação mais imediata possível? Eu acho que a gente tem uma autoridade judicial, né, gente? Vocês têm conhecimento disso. A gente não pode ir contra a justiça. Mas a residência foi contra a justiça agora, porque foi feita a contratação nos últimos meses, que ninguém sabe como é que foi feita essa contratação. Isso aconteceu no programa de a gente inclusive questionou isso. Autorização do Ministério Público. Mas a gente questionou isso com consune pela FUDEP. Por quê? Porque tinha uma pauta, tinha uma demanda no Ministério Público por soluções. Da residência de cirurgia bariátrica? E por que ninguém respondeu como é que foi essa contratação no consumo? A gente fez essa questão, acho que a conselheira analista fez esse questionamento ao gestor da Fundep. Foram autorizadas 81 vagas? Não, eu tô falando da contratação da nutricionista. Mas tá lá listado. O que eu me questionei é assim, quando precisa, é contrato, sabe? Eu acho que a gente vai ter, gente, a oportunidade do dia 29, a pauta é exclusiva, é uma extraordinária que vai tratar somente do funcionamento do HU, e é lá que a gente vai poder, né, colocar todas essas questões para o próprio professora Silvia, já que esse posicionamento em relação a esse requerimento não partiu de orientação do projeto, pudéssemos emitir uma nota suspendendo isso e buscar esclarecimentos e efetivamente cancelar isso, porque como foi colocado pelos funcionários, é um absurdo você ser questionado se vai ficar ou não no HU. Não é inibir o direito do indivíduo, dos trabalhadores, de optar ficar ou não. Um documento que pergunta ao seu que defina a sua opção. Tem nome. Tá com ela aí, Zonilda? Cada servidor tem Não tá saindo, né? A Zonilda tem. Eu tenho um e-mail da minha coordenadora. Eu posso encaminhar. E aí a gente emitiu hoje mesmo possível sair isso, porque até ter esse contato, essa possibilidade de agenda para debater como seria essa situação, se é o processo de promoção dentro da universidade, a Pró-Reitoria convive com eles diariamente. Há uma dinâmica de promoção da legislação enorme. Eu não posso dizer para você que a universidade não recebe, não promove, não
ordena, gerencia o processo de promoção. É rotina da gestão pessoal. Esse é específico, esse é a solução específica. Aí a É gente isso que a gente quer particular. estudar, exatamente. E para esse processo continuar e ser mais claro, a gente solicita, como sindicato, a suspensão até sentar novamente e ver quais as possibilidades disso. Porque é uma rotina, eu sei que é uma rotina, mas é um caso específico onde está vindo dessa maneira para o trabalhador. Né? Então é uma questão importante e não é uma coisa regular. E o mais grave é isso, a inexistência de documentos. Isso é grave. Como é que a diretora de recursos humanos reúne coordenações do setor, dos diversos setores da universidade? Como é que circula um boato sem nenhum documento que fundamenta? Se fala, inclusive, de um documento do MEC que estabelece um percentual que seria possível de distribuição, 3%. E a gente não tem nem nada documentado, a gente não tem uma reunião oficial com o projeto. É justamente isso que a gente está iniciando, entende, professora Silvia? Que é... Envia esse e-mail para a gente conhecer o teu. E é possível essa suspensão essa informação da projeto, excluindo qualquer erro que venha solicitar os trabalhadores a adesão. Eu não posso suspender. Eu não conheço. Tá, mas ele quer saber se pode suspender, se existe esse documento. Se existe esse documento, quero pedir para o pessoal. Eu não ainda consegui assimilar. A senhora disse aqui que não tem condições mais de reverter esse quadro contra a Vocês estão agressão. me perguntando a minha opinião, a minha percepção. Né? Eu não tenho bola de cristal. Isso vai ter que ser colocado, né? Mas a senhora é vice-reitora, não é vice-reitora? Quando eu sei que quando o reitor viaja, a senhora é reitora em exercício. A senhora quer que eu desmanche o Não, eu quero que a senhora, com certeza, a senhora está participando dos debates conjuntamente com a conclusão. Yolanda, eu acho que é o que ela disse, que deixou claro aqui, é o que a reitora disse, Porque hoje é reitora em que é exercício, possível né? sim a anulação da adesão, mas eles não querem, a gestão não quer anulação. É fato, é possível, mas a gestão não tem interesse, não quer anular. Essa é a fala da reitora. É verdade. Eu entendi isso. Porque que bom que você filmou tudo, tudo, né, meu Manuel? documento, Sim. Todas as falas. Juntamente com quando a senhora foi candidata? Claro que a senhora sabe que foi candidata e hoje a senhora está vice-reitora e o professor Eurico Lobo reitor, porque a comunidade acreditou nas propostas de vocês. Nós acreditamos. E aí, quando a senhora fez a sua campanha, a senhora acha que a senhora fosse, e o professor Eurico Lobo fosse defender lá e disser a comunidade iria apoiar a candidatura de vocês? Não, claro que não. Então, vocês fizeram uma propaganda enganosa para a comunidade. Entendeu? Dizendo que ia defender. Dentro da universidade, que é a elite cultural do país, está se enganando as pessoas, usando de má fé. Outra coisa, porque dentro da hospital universitário está aí na proposta de vocês, que a senhora defender juntamente com o professor Lobo, juntamente com a comunidade, com os estudantes, com os professores, com os trabalhadores desse país, a realização do concurso contra o regime jurídico. Vocês sabiam que não ia poder fazer isso. Nem estava com disposição de entrar nessa luta. Porque prometeram. Muito bem. Eu queria só concluir, só para deixar bem claro, a gente tem a documentação, a funcionária só está no carro dela lá, vai trazer, tem e-mail, e aí a gente solicita, comprovando isso, que a gente pede essa nota cancelando até sentar para apresentação, gestão, e a gente discutir esse tipo de relação. Para concluir, Arthur vai colocar alguma coisa e a gente conclui a nossa reunião aqui, enquanto isso, porque já tem uma data proposta, alguns questionamentos não contemplam de forma geral o funcionamento. Lembro, o consumo é soberano e o trabalho nosso é trazer para os conselheiros o grau de preocupação que a IBCE merece, tratado, e o grau de perigo que a IBCE pode trazer para a universidade. A gente consegue sim, com a soberania democrática do consumo, resolver essa adesão da universidade. Eu confio muito na instância democrática da universidade e o debate pode se levar a um resultado muito positivo para os anseios nossos, enquanto movimentos sociais, sindicais que defendem o hospital universitário. Arthur, você conclui agora para a gente poder concluir que temos um lanche também. Queria informar que tem um lanche. Só informando, só reforçar, dia 23,
enfim, colocar na agenda. Eu queria saber se eu posso vir aqui na sexta-feira para saber do agendamento. Posso ir conversar com vocês para saber se o agendamento, se o Eurico vai mesmo participar. E eu acredito que ele deva ir da semana do dia 23. Eu queria saber se eu posso vir aqui na sexta para confirmar isso. Vem à tarde, porque à tarde que hora? Vai chegar a partir das 14, né? Deve estar chegando uma hora. Deve chegar a partir de 13, 13 h Você vai estar aqui? Olha, eu vou e às 15 horas eu tenho uma reunião agendada na Eletrobras. Uma hora? Às 15 horas, né? Antes das 15 eu venho aqui para confirmar. Presta atenção, serviço.